Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Estou falando hoje sobre a greve dos caminhoneiros, conversando aqui com o Fabrício, mestre em teoria econômica, e também com o Daniel Silva, engenheiro civil, mestre em transporte. Vamos rapidinho aqui para fazer uma pergunta para vocês. A gente falou tanto da questão do transporte, a gente falou da questão do valor, de quanto custa, o imposto é alto. A gente tem um álcool aqui no Brasil. Todo mundo fala, mas e o álcool? Por que o álcool também acaba sendo tão caro? Não é uma solução? Se o governo prestasse mais atenção no álcool, a gente teria um outro combustível de uma forma mais barata, né? Hoje ele é atrelado ao custo da gasolina? Pode ir? Posso. Bom, na verdade, o álcool ele depende muito da questão da agrícola, né? Na verdade, é uma plantação de canas. Você planta a cana, né? A partir da cana que você elabora o álcool. Só que a cana ela desgasta muito, na verdade, a área em que ela está plantada, né? Então, ela tem que criar uma rotatividade para preservar os nutrientes do solo, para que você possa ter novamente uma plantação de cana que você consiga captar ou resultar em uma plantação que produza um álcool ainda em quantidade suficiente para você poder utilizar no mercado. E a partir do momento que você utiliza um terreno para uma plantação de álcool, você deixa de utilizar aquele terreno para um outro tipo de agricultura. Frutas, legumes e tudo mais. Então, você acaba utilizando especificamente para o álcool. Então, existem alguns benefícios que, se você utilizar na plantação de cana, você pode estar prejudicando outro tipo de agricultura. Então, eu acho que é uma tecnologia que eu acho que a gente pode explorar, sim, né, mas com muito cuidado. Eu acho que não pode ser explorado sem pensar, sem se pesquisar muito sobre esse tema ainda. E o carro flex hoje nos permite, na verdade, você optar, né, entre gasolina e álcool. Eu acho que em alguns momentos de crise do petróleo, como nós estamos vivenciando aí, poderia ter se utilizado mais álcool, né? Daniel, mas e o carro a gás? Que alguns têm, né? Tem. O carro a gás também, você vê que o carro a gás, ele também, existe o gás que é derivado do petróleo também, né? Então, ele é um combustível fóssil. Ele é um tipo de veículo bastante interessante para ser usado também, mas é um custo adicional que ele não vem de fábrica, né? É um custo que você tem que adicionar no seu bem, que é o carro. E na hora que você vai, de fato, querer vender o seu carro, você não vai conseguir ter o retorno do seu investimento. Agora, não deixa de ser para quem usa muito o carro a gás, não deixa de ser um bom investimento, né? Quem roda bastante, eu acho que é válido também. Mas eu particularmente, eu não teria um carro a gás. Para mim, no meu caso específico, em função do que eu circulo, eu não teria. Mas aqueles que rodam bastante, faz todo sentido. Prejudica bastante o motor e tudo mais. Na verdade, aí você entra com o fator econômico, né? Você vê, de fato, qual a sua compensação financeira em utilizar o carro a gás. Você tem que ter uma compensação financeira. Você, como um usuário de um transporte, né? Mesmo ele sendo individual, você é um usuário de um veículo. Você tem que ter a sua compensação. Bom, uma das reivindicações dos caminhoneiros foi a questão também da cobrança de pedágio, a questão do eixo suspenso, né? Eles cobravam, mesmo que o eixo não esteja no solo, estava sendo cobrado, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente está com o pessoal acompanhando a gente para o Brasil todo, mas especificamente quem mora aqui em São Paulo, na região aqui, sabe o quanto é dolorido o pedágio. Por que a gente tem um pedágio tão caro assim aqui e a gente tem um pedágio, ou muitas vezes você roda, que nem eu já tive essa oportunidade de rodar 3.000 quilômetros por esse Brasil afora, trabalhando pela TV e tudo mais, e a gente simplesmente não pagar um pedágio. Volta naquela questão do pedágio ser uma cobrança que o governo faz, né? Porque é aquela história. O que eu tinha falado da taxa rodoviária única dos anos 1980, quando instituíram o IPVA, o governo simplesmente parou de investir no sistema de transportes rodoviários do país. E é o que acontece, as estradas exigem manutenção e essas manutenções não foram feitas. Consequência automática foi, as estradas em todo o Brasil começaram a se deteriorar. Quando começaram a se deteriorar, alguém teve a brilhante ideia, olha, por que a gente não faz uma concessão dessa estrada e coloca pedágio? Eu costumo dizer o seguinte, você está pagando pedágio, você está pagando 2 vezes pelo mesmo produto. Porque você já tinha lá uma taxa rodoviária que foi substituída pelo IPVA e você está pagando o pedágio. Sem deixar de lembrar ao telespectador que quando você paga o pedágio, você está pagando basicamente entre 25% e 35% da tarifa do pedágio em tributos que são embutidos no preço final do pedágio. Mais uma vez, paga imposto. Você paga imposto em cima do pedágio. Esse é um dos fatores que encarece. Você paga aqui no estado de São Paulo, são 18% de ICMS,
Depende da cidade, entre 2% e 5% de ISS, COFINS e PIS. COFINS é 7,6% e o PIS 1,65%. Só aí você já tem uns 30%, 35% do preço final do pedágio. Então, a gente paga o IPVA, paga o pedágio e paga imposto sobre o pedágio. Por isso que é um dos pedágios mais caros do mundo. E eu volto naquela questão tributária, né? Quando é que a gente vai começar a discutir para valer uma reforma tributária para resolver todos esses problemas que nós temos? Porque para as pessoas terem uma ideia, para quem mora aqui na região, gente, às vezes você se deslocar 80 quilômetros na região nossa, é mais caro você pagar o pedágio em deslocamento do que o combustível que você está usando no carro. Fica mais caro pagar o pedágio ida e volta do que realmente o combustível. Né? Tem pedágios que você chega a pagar R$ 12,90 de ida e R$ 12,90 de volta. Litoral é R$ 24, né? É, mais ou menos em torno disso. É, É, 24, 24. 25 reais para o litoral, uma cabine de pedágio. Né? Então, assim, é um fato realmente que tem que ser discutido, eu acho, né, nessa situação. Para a gente fechar o programa, gente, que está muito bom o bate-papo, tem muito mais pergunta aqui, mas a gente precisa chegar ao final. Qual a solução para o Brasil? Gostei de saber de vocês dois. Rapidinho. Vamos lá. Bom, para mim, na verdade, a solução principal para o Brasil é a gente buscar outras matrizes de transportes. Né? Você, de fato, investir em transporte ferroviário, investir em transporte hidroviário, até mesmo no aeroviário, né? E a partir disso aí você tentar dividir essas cargas, dividir os passageiros nesses modais. Utilizar mais dutovias, né? Você vê que o que aconteceu, como você citou, a cidade de Bauru, né? Que aconteceu por ferrovias, mas na verdade eu poderia ter feito por dutovia. Sim, aconteceu no aeroporto de Congonhas, se não me engano, Guarulhos. Guarulhos. Como ele é abastecido por dutovia, ele não teve problema com relação ao combustível. O único problema que a gente tem, o único cuidado que a gente tem que ter é manter de fato essa estrutura. Então o custo não é só de implantação, ele é o custo de manutenção. Eu não acrescentaria quase nada. A única questão que eu acrescentaria é que as pessoas, né, a população de maneira geral, precisa se envolver um pouco mais com as questões políticas do país, entender quem são os responsáveis pelas definições das políticas e aí você começar, ao se envolver mais em política, passar a cobrar pelos responsáveis da execução dessas políticas que, infelizmente, não temos como escapar disso. Né? Precisamos discutir melhor isso e cobrar melhor, né? Lembrando que a política não acaba com o voto, ela começa com o voto, né? Depois tem todo um processo. E olha, obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço. Só lembrando a você que tem eleição esse ano, tá? Então tá aí nas suas mãos para você poder cobrar melhor e melhores políticos para que o país seja melhor, com certeza. O Ação Nacional fica aqui, volta na semana que vem a debater mais um assunto para você. Até lá.